Boas-vindas à leitura da Bíblia de hoje. Não vamos apenas ler a Bíblia, vamos deixar que o Espírito de Deus nos revele dia a dia o que precisamos ouvir. A leitura deve ser feita com calma e tê-la como prioridade essencial. Se perder um dia, não se desespere. Quando encerrarmos o ciclo de leituras, vamos começar tudo novamente. O que você não pode é parar. A cada dia você vai evoluindo e descobrindo coisas que já leu, mas não havia prestado atenção, e descobrindo a novidade de vida. Se tiver alguma dúvida, me chame se precisar pelo WhatsApp 62 99201 0719. Vamos à leitura da Bíblia de hoje. Paz e luz! Vamos a mais uma leitura da Bíblia. A palavra de Deus não é um livro para ser lido como outro livro qualquer, mas com muita reverência, numa atitude e dedicação que você precisa manter. Depois de ler, busque pela revelação do Espírito de Deus, tenha o seu momento com Deus. A cada dia, vamos nos enchendo com o conteúdo da Palavra de Deus, que vai nos ajudar a entender as revelações do Reino dos Céus. Agora, vamos à Palavra de Deus hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 10 ao capítulo 12. Vamos à leitura. Mateus 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, e nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, e nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai a quem nelas é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, ela voltará para vós outros. E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, pois em verdade vos digo que se menor rigor houve para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo haverá para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes,
e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverão que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem os servos acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ora, portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Os que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Temei antes isto: não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de um profeta. E quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo dali, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. O que vocês saíram para ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem estava escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer ele mesmo, ele é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Mas a quem hei de comparar essa geração? É igual a meninos que, sentados na praça, gritam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria, ela é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava inúmeros milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizera, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Eu, contudo, vos digo, no dia do juízo vai ter menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura aos céus? Ou descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti te fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos e simples. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Estando ele com seus discípulos, e os discípulos com fome, entraram para colher as espigas. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram: os teus discípulos fazem uma coisa errada. Eles colhem no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: você não leu o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome?
Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia eu quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. E tendo Jesus partido dali, entrou numa sinagoga, e achando ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é certo curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta ovelha cair numa cova, não vai fazer todo o esforço para tirá-la daí? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e ela ficou completamente curada. Retirando-se dali, os fariseus conspiravam contra Jesus sobre como iam tirar a vida dele. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado em que minha alma se alegra. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderás, nem gritarás, nem alguém ouvirá na praça a sua voz, e não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver, e toda a multidão se admirava e dizia: este, porventura, é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, dizendo: este aí não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, vai resistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem vão expulsar os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então, assim, ele saqueará a casa. Saibam que quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto é mau, porque pelo fruto se conhece uma árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo pecadores, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, ele tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado.
Então, alguns escribas e fariseus disseram: Mestre, queremos ver de ti um sinal. E ele respondeu: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Portanto, saibam, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares desertos procurando repouso. Quando não encontra, ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele volta e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, moram ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Enquanto falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe, teus irmãos estão aí fora, querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, é minha irmã e mãe. Agora, medite na palavra. Releia, se for preciso.